Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado, hoje dia 27 de março de 2021. Alegria poder tê-lo mais uma vez nesta manhã. Você que está pela Web Rádio Pense Nisso, saúde a todos vocês que estão me ouvindo pelo aplicativo, pelo site. Você que está ouvindo também pelo radios.com, radios.net, em qualquer meio, em qualquer plataforma, em qualquer link, você está comigo agora e nós vamos estudar a Palavra de Deus nesta manhã mais uma vez. Você que está nesta live também, muito bem-vindo. É muito bom saber que vocês estão conosco, tanto aqui por esta live, como também pelo aplicativo, pelo site de nossa rádio. Você que está assistindo em algum outro momento via YouTube, que depois sabemos que por lá irá ser postado também, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer momento você tem esse privilégio de estudar a Palavra de Deus. Você que está no Instagram, temos também esta grande novidade que agora está sendo postado no Instagram e é muito bom saber que você pode também estudar a Palavra de Deus através do Instagram. Então, muito bem-vindo todos vocês, Instagram, YouTube, depois, ou no Facebook agora e pela rádio nesse exato momento também. Então, senta aí, prepara o teu café, se ainda não preparou, pois o meu já está aqui preparadinho para que possamos também degustar de um bom café e estudar a Palavra de Deus, que este é o objetivo do nosso programa. Programa Café Teológico, todos os sábados, às 9 horas ao vivo, para estudar a Palavra de Deus acompanhado de um café. Já está conosco a Nara Beatriz dizendo bom dia Nara. Também a Noemi Lucila Scherer dizendo bom dia, com saúde e alegria, assistindo de Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço, esse povo querido de Marechal Cândido Rondon. Eu tenho saudades dessa cidade, fiz o meu estágio. Essa semana estive até conversando com o povo de lá e sempre com aquela saudade, que é um povo muito querido. Então, o meu abraço a todos vocês, Noemi e família. Também a outros que já estão conosco, a Roselane Cruchart e também o Josiel Cruchart. Deus abençoe vocês, que bom que estão conosco para estudar mais um pouco. Hoje nós vamos continuar o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Então, prepare a sua Bíblia, prepare o seu café, que nós já vamos iniciar o estudo. Quero mais uma vez incentivar você, se você não assistiu os outros cafés teológicos, já fizemos aqui, você pode assistir em qualquer momento na sua Smart TV, pelo Instagram, pelo YouTube. Na verdade, todos os que já fizemos por aqui está lá no YouTube. Esses dias eu estava olhando, junto com a reflexão da semana, já são mais de 150 vídeos que lá estão postados. Então, até mesmo lá fica salvo, você pode assistir em qualquer momento. Se você talvez está assistindo até por lá, depois eu também deixo aqui o meu abraço. Que bom que você também tira tempo para estudar a Palavra de Deus. E esse é o objetivo, o cristão tem que tirar tempo para estar com a Palavra de Deus. A Roselane Cruchá disse agora bom dia também, mais uma vez bom dia, que Deus te abençoe, Roselane. Então, muito bem, você também que quer continuar estudando a Palavra de Deus no conforto do seu lar, através da revista Pense Nisso, convido você a assinar a Pense Nisso no site pensenissoteologica.com/loja. Se você tem dificuldade pelo site, não tem cartão e não sabe lidar com aquilo, compras online, você pode também mandar um WhatsApp para o 53999014822. Já estamos trabalhando para a 17ª edição e um tema bem interessante está chegando aí para você, então fique atento nas redes sociais. Nos próximos dias, próximas semanas, iremos já mostrar para você a capa da nossa edição comemorativa de 4 anos da revista teológica Pense Nisso. 4 anos encantando o povo de Deus e já chegando em 4 regiões brasileiras. E a gente fica feliz que tem pessoas de norte a sul estudando a Palavra de Deus conosco. O objetivo da Pense Nisso é esse, que você tem momentos, tem conteúdo de qualidade, bem embasado nas Escrituras, para estudar a Palavra de Deus. E por isso são teólogos que se debruçam e vão a fundo nas Escrituras, estudando assuntos da atualidade. Como o último deste trimestre ainda, estamos em março ainda, falou sobre o politicamente correto na igreja. O que é isso? Você precisa estudar também à luz da Palavra de Deus. Então, quem assinou já leu, eu acredito que leu. Quem ainda tem dificuldade, quer aprender um pouco mais e quer conhecer esse assunto também,
contate-me que nós iremos também lhe auxiliar para adquirir uma revista desta ainda, ok? Então, no site pensionisteologica.com/loja ou no WhatsApp 53999014822. Muito bem, já temos 6 pessoas nesse exato momento. Já pegou seu café? O meu já está aqui, acompanhado também da Bíblia. E como sempre digo, a Bíblia em uma mão, café em outra. Antes de iniciarmos, não esqueça de compartilhar. Compartilhe em sua rede social esta live. Faça a missão, seja um instrumento de Deus através do seu celular. E esta é uma grande ferramenta que você pega e semeia palavras só compartilhando. Por que não fazer isso agora? Faça, e mais pessoas, os seus amigos, os seus parentes vão conhecer um pouco mais da palavra. E hoje um tema bem interessante. Eu acredito que se você nunca leu a carta aos Hebreus, hoje tem um versículo que em algum outro momento talvez todos nós já ouvimos. Nós vamos chegar lá, mas fique aí, guarde esta palavra no seu coração. É uma palavra que a gente ouve muito até nos tempos atuais. Ela está sendo muito enfatizada. Então, você pega a sua Bíblia, Hebreus, no capítulo 10, versículos 19, dos versículos 39. Hoje vamos encerrar o capítulo 10 e o texto da minha Bíblia, NTLH, aqui diz o título Cheguemos Perto de Deus. Sabendo sempre, o título não é algo do texto original, é algo que o tradutor acrescentou, mas ajuda-nos na reflexão. Vamos falar sobre o contexto mais uma vez, contexto da carta. O autor aos Hebreus escreve, ela é mais do que uma carta, ela é um sermão, em que o autor está preocupado com aquela igreja que muitos eram judeus e devido a tantos problemas, perseguição e até mesmo esfriamento na fé cristã, eles queriam abandonar a fé cristã. E quando eu digo abandonar a fé cristã, não é simplesmente deixar a igreja, mas é sim dizer, eu não creio mais em Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Para mim isso é conversa fiada. Isso estava acontecendo. E parece que esse tema é muito atual, não é mesmo? Há pessoas também dizendo isso, há pessoas talvez não verbalmente dizendo, mas estão dizendo com suas atitudes. Isso é preocupante e também esse é o objetivo de que hoje aqui estamos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Aí o apóstolo, eu digo apóstolo, não sabemos se foi o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Apolo ou alguém outro que escreveu a carta, mas o autor aos Hebreus, ele vem chamando a atenção para o seguinte: não voltem para a antiga aliança, aquela acabou. Nós temos e estamos na nova aliança, estamos debaixo da graça de Deus. E isso ele enfatiza em toda a carta e hoje, mais uma vez, você vai ter esse privilégio de aprender um pouco. Temos também conosco aqui a Vanderleia Matias dizendo bom dia, Ed Krause Schwartz também dizendo bom dia de Canguçu Velho, com a graça de Deus. Que bom que você está conosco, muito bom tê-la também. Vamos lá então, já pegar a Bíblia, vamos iniciar mais uma vez. Que eu cumprimento aí o pastor Haroldo, que está conosco também, Deus o abençoe ricamente, sempre é bom tê-lo também. Versículo 19. Hebreus 10, 19, assim está escrito: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Como nós falamos na semana passada, se você esteve comigo na semana passada, vai lembrar. Se você não esteve, volta lá, está lá no YouTube, está bem aqui para baixo na página do Facebook da Pense Nisso Teológica, da revista teológica Pense Nisso. Nós falamos o que? O apóstolo, de novo eu estou dizendo apóstolo, mas o autor aos Hebreus, ele está dizendo o que? Ele está dizendo que nós não precisamos ter medo mais de ir aos céus. Ou seja, você que tem alguma dúvida como ir ao céu, o que fazer para ir ao céu, ele está dizendo o seguinte: por isso, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, aquilo que foi falado, era uma repartição do templo judeu antigo,
que somente o grande sacerdote entrava uma vez por ano. Jesus entrou lá uma vez por todas, e é uma figura de linguagem que ele está falando aqui, não que é um lugar santíssimo, ele está se referindo ao céu, quando ele fala lugar santíssimo. Jesus entrou dando-nos a certeza que uma vez que cremos nele, nós também lá estaremos. Por isso, por causa da morte de Cristo na cruz, estamos nos aproximando da Semana Santa. A partir de amanhã inicia a Semana Santa. Temos o quê? A lembrança de que Jesus morreu na cruz, garantindo que quando nele cremos, nós poderemos também ir aos céus. Cumprimentando então aqui novamente o pastor Haroldo diz graça e paz, a Traula Kunzmann diz bom dia pastor, bom dia, Maria Andréa Soares também dizendo bom dia a todos vocês. Versículo 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu o caminho novo e vivo. Jesus Cristo, também comparado aqui pelo autor aos Hebreus, dizendo a cortina, porque a repartição do templo tinha uma cortina onde repartia o lugar santo e o lugar santíssimo. Havia uma divisão com uma cortina. E Jesus, quando morreu, já citei isso na semana passada, essa cortina se rasgou do alto a baixo, mostrando assim que agora todos têm acesso livre a Deus por meio de Jesus Cristo. O autor aqui está dizendo assim, por meio da cortina do corpo de Jesus, eles fazem uma analogia aqui para que as pessoas no primeiro século possam entender o que ele quer dizer. Ele abriu o caminho novo e vivo. Jesus abriu um caminho para ir aos céus. Nós temos o grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Esse grande sacerdote, o próprio Jesus, que nos leva à casa de Deus. Versículo 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Olha que bonito que ele está dizendo. Cheguemos perto de Deus com o coração sincero. Que sinceridade é essa? Deus, melhor do que nós, ele nos conhece. Por isso não adianta você, eu, em qualquer momento, querer enganar Deus, querer dar uma de bonzinho, de santinho. Se Deus conhece o teu coração, conhece o meu. Então o autor diz assim, cheguem perto de Deus do jeito que vocês estão, cheios de pecados, sem nada a oferecer. Cheguem perto de Deus com sinceridade. Para quê? Deus irá os perdoar. Ele que nos lava. E com isso podemos ter a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. O que é isso? Corpo lavado com a água pura. Tudo indica, segundo os estudos que estive dando uma olhada ao preparar este café teológico desta manhã, esta água limpa, corpo lavado, se refere ao nosso batismo. Todos nós que cremos em Jesus fomos batizados em Cristo e fomos lavados, e esse lavar regenerador nos fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus, e a partir disso nós podemos estar tranquilos com respeito à ida para o céu, uma vez que fomos batizados e em Jesus cremos. Por isso, ele está dizendo assim, com a consciência limpa de nossas culpas, ou seja, tem perdão para você e para mim, e com o corpo lavado com água pura, ou seja, batizado, nós podemos ter a certeza e poder ir aos céus. Então, se hoje você tem preocupação, se hoje você não sabe o que fazer para ir aos céus, se considera indigno, isso é natural. Todos nós somos indignos. Agora, em Cristo, Deus nos dignificou para nos achegar a Ele e também um dia herdar o céu, se você assim crê em Jesus como seu Salvador. Temos também a Ileia Soares Matos dizendo bom dia e o Gilvan Paz também bom dia a todos vocês. Estamos em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia nesse café teológico desta manhã, Hebreus 10, agora estamos no versículo
23. 23, então, diz assim, esse é um texto bonito que lembra a minha formatura em teologia. Esse foi um lema da formatura, lá no ano de 2013. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. O que vamos guardar? Guardar no coração firme esperança. Que esperança é essa? Da fé que professamos. Tudo isso que falei, tudo isso que aqui mais uma vez estamos estudando, e tudo isso que cremos, essa firme fé, essa firme esperança em Deus, em Cristo Jesus, guarda firme, porque nós podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E eu digo para vocês, não há nenhuma promessa na Bíblia que Deus prometeu e não cumpriu. E se Ele já mostrou que todas as suas promessas Ele cumpre, Ele também fará isso para o nosso bem. Ele prometeu vir pela segunda vez, isso Ele fará. Ele prometeu cuidar de nós, Ele faz. Ele prometeu enviar anjos para nos amparar. Hebreus também diz que os anjos são servidores de Deus para cuidar daqueles que irão herdar a salvação. Já estudamos isso logo no início da carta aos Hebreus. Então Deus prometeu tantas coisas para a nossa vida. Por que não ter então mais confiança em Deus? Por que não esperar mais nele? Vivemos tempos em que muitas vezes a nossa confiança até está um pouco abalada. E quando a gente volta para as Escrituras, precisamos voltar de novo e lembrar que se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou, está falado. Não há por que ainda temer. Guarda no coração firme a esperança da fé que professamos. Guarda isso para ti. Pois sabemos e podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E mais uma vez eu quero dizer a vocês, quão maravilhoso é saber e ter um Deus que promete e cumpre. Ele não só promete, Ele cumpre. Ele faz coisas por nós que muitas vezes nós nem percebemos. E até mesmo, muitas vezes atribuímos a nossos próprios méritos. Mas Ele está cuidando de nós. Ele está amparando a nossa vida por completo. Seguindo no texto, versículo 24. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Olha que bonito. Pensemos mais uns nos outros. No mundo que cada vez mais prega o individualismo, prega que as pessoas precisam ter suas opiniões e ninguém está muito interessado em qual opinião o outro tem ou quais são as suas prioridades. No mundo que cada vez mais prega o individualismo, a fé cristã, não somente aqui nesse texto, mas a fé cristã, de uma forma geral, ela sempre vem dizendo assim, somos um grupo. Precisamos olhar para o todo. Nós somos o quê? Uma família na fé. Independentemente da denominação cristã. E aí volta o texto dizendo assim, pensemos uns nos outros. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Porque o amor, ele não precisa e nem pode ficar só em palavras. O amor, ele precisa ser demonstrado. E talvez esses tempos que estamos vivendo, eles nos chamam a sair da zona de conforto e a também demonstrar amor para os necessitados, para aqueles que estão isolados, para aqueles que estão precisando de uma palavra, de um carinho, de uma ajuda, seja com alimento, seja com qualquer coisa. Nós precisamos olhar também para isso. Por quê? Nós temos um Deus que não mediu esforços para salvar a cada um de nós. Ele entregou o que de mais precioso tinha, Jesus. E assim nos chama a olhar para Ele e saber que em Deus nós temos tudo. Podemos confiar, podemos saber que o céu é nosso em Cristo Jesus. E a partir disso, somos chamados também a ser uma partícula desse amor neste mundo, através das nossas ações, bondades, palavras. Então, olhe para a sua volta.
Olhe em seu entorno, quem está precisando de uma palavra, de uma ajuda, daquilo que você pode doar e demonstrar também a face de Cristo a essas pessoas. Talvez Deus tenha permitido nós passarmos por certas situações do coronavírus para aprender mais a dar valor no essencial e não no trivial. O que é o essencial? Pessoas. Pessoas são essenciais. Vidas são essenciais. Muitas vezes, e a gente percebe isso muito, que nós às vezes estamos tão amarrados no capital que esquecemos do essencial, das pessoas. E Deus nos chama a olhar para as pessoas em suas necessidades. Voltemos ao texto. Versículo 25. E esse é o texto que antes falei que talvez em algum momento da tua vida você já tenha também ouvido o texto. Não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A palavra que o autor aos Hebreus diz assim, diz: não abandonem, não fujam da comunhão cristã. Muitas pessoas estavam desviando da fé e usando umas palavras mais atuais, estavam deixando a igreja, abandonando a igreja, porque já não queriam mais saber de Jesus, já não criam nele, para eles isso era balela. E a advertência é: não abandone. Isso é muito atual para nós hoje que aqui estamos ouvindo também esta palavra. Não abandonemos como alguns estão fazendo. A gente vê isso muito, a pandemia tem levado pessoas também a abandonar a igreja, abandonar a fé cristã, isso é muito sério. Eu digo assim, você está correndo mais risco do que pegar o vírus. Então, como alguns estão fazendo, não abandonemos o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha que o autor aos Hebreus está dizendo isso lá no primeiro século. Ele está dizendo assim, vocês estão vendo que o dia está chegando. E nós aqui no século 21, vemos ainda mais próximo. Eu digo, a cada dia que vivemos está mais próximo da segunda vinda do Senhor. Aqui ele está dizendo, o dia está chegando. Que dia é esse? Jesus vem para buscar a sua igreja. Tudo que está acontecendo está mostrando e são sinais da volta de Jesus. Então, quando vocês estão vendo isso, não abandonem esse porto seguro, a comunhão cristã. Não abandonem o costume de congregar, porque eu não estou aqui dizendo que deva ser online ou não, eu estou dizendo a forma que muitas vezes muitas pessoas estão tendo e fazendo ao abandonar a igreja. Porque se nós estamos abandonando a comunhão cristã, nós estamos correndo um sério risco. Disse antes, mais perigoso é abandonar a igreja do que pegar o vírus. Por quê? Mais adiante nós vamos estudar um pouco mais. Mas aqui quero lembrar a vocês o seguinte. Quando nós deixamos de congregar, há muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, eu faço minhas orações em casa. E aqui eu lembro para você, oração não alimenta a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus e os sacramentos, Santa Ceia. Outra coisa, quando você está em comunhão, já disse aqui em outro café teológico, talvez vocês que me acompanham vão lembrar, a comunhão cristã é como uma fogueira acesa. Quanto mais brasa, lenha tiver, mais o fogo vai estar queimando, vai estar cada vez mais, posso até dizer, poderoso. Agora, se você pega uma brasa dessa fogueira e tira ela, deixa ela de um ladinho, muito mais rápido ela vai apagar. Muito mais rápido vai acontecer o quê? Muito mais rápido ela vai morrer. Não vai ter mais a chama que aquece. Então a comunhão também é isso.
Quando você está com seus irmãos na igreja, você ali sabe que a palavra de Deus tem poder para alimentar a fé, que ela é ouvida. Com ela nós nos alimentamos no pão e no vinho, o próprio Cristo no pão e no vinho nós recebemos. Ali nós fortalecemos a fé, ali nós temos perdão e ali ainda Cristo habita em nós e reabita de novo para fazer o quê? Para sairmos do culto fortes, firmes e encarar os dias mais difíceis que estão à nossa frente. E outra coisa, quando você tira tempo, você cria algo em sua mente. Tira tempo o quê? Para sentar assistir um culto é fundamental. O perigo das redes sociais e de todas as transmissões online é que elas estão dentro de casa e muitas vezes você não para ouvir. O culto online é assim, às vezes você liga, ouve, mas você está lá com o celular na mão, mexendo, você está só ouvindo, você não está muito ligado. Então, por isso, eu ainda recomendo você ir, quando puder, ir à sua congregação que tenha culto presencial, você pelo menos se desliga um pouco do mundo. Você ali, além de ter a palavra, a Santa Ceia, a comunhão com os irmãos, você se desliga também. Isso faz com que a tua mente ela se centraliza naquilo que você está fazendo, no ambiente que você está. O ambiente ele chama-nos a parar, ouvir o servo de Deus falando lá. E você ouvindo, você também faz com que esta palavra, ao entrar em você, fique gravada em teu coração. Isso tudo está por trás desse versículo que diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos. Anime o seu amigo, anime a sua esposa, os seus filhos, a seus irmãos na fé. Manda mensagem, liga atrás, pergunta como é que está. Estamos sentindo saudade de você na igreja. Por que você não pode ser instrumento também para animar outros que não estão mais frequentando? Não é só o pastor esta missão, é da toda a comunidade a ligar atrás, mandar mensagem, fazer uma videochamada, para que a gente possa lembrar que o calor humano, ele também faz com que nós estejamos firmes até a volta de Jesus. Ainda mais agora, o autor diz que vocês veem que o dia está chegando. Então, olha aqui quantos conselhos maravilhosos que ele está dizendo assim. Não abandone o barco. Seriam essas as palavras, bem simples. Não abandone o barco. Permaneça. Porque sozinho você vai morrer muito mais rápido. Morrer, que eu digo, esfriar na fé. Outra coisa que as pessoas às vezes pouco ouvem falar é o seguinte. Além de ter a fé fortalecida, o perdão dos pecados, Cristo vindo a nós na Santa Ceia, o que você tem quando você congrega, quando você está em uma congregação, quando você é participativo? Não somente tem o nome lá no hall de membros, mas você participa. Ali você tem uma família, sua segunda família é a congregação, família da fé. Ali você tem também um apoio, além de espiritual, emocional. Espiritual pelo teu pastor, que é o teu pai espiritual. Outra coisa, além disso, você tem também apoio emocional da família da fé. Os teus irmãos ali, ao verem você não bem, também têm a missão de ajudar, de abraçar, de acolher e de conversar. Às vezes a gente não olha muito para os nossos irmãos, mas precisamos olhar mais para os olhos, a fisionomia das pessoas e até perguntar: está acontecendo alguma coisa? Está precisando de algo? Isso precisa haver dentro de uma comunhão cristã e isso acontece dentro da igreja. Por isso, pertencer à igreja, a uma congregação, é muito importante. Eu digo uma coisa como pastor: não reclame do teu pastor se ele não te visita, se ele não sabe quem você é, se você também não congrega. Como pastor, que é uma pessoa só, às vezes tem acima de 500 membros, vai saber onde estão, quem são. Se a pessoa não fala
não participa, ela simplesmente tem o nome lá como membro. Ou o pastor não vai conhecer todas as pessoas. A tendência é que a gente até, isso é muito natural, não é culpa do pastor, esqueça de algumas pessoas. Essa é a tendência, de esquecer algumas pessoas que eram membros porque eles não frequentam. Então a gente não sabe onde estão as pessoas, a gente não sabe, e por enquanto ainda nós não temos uma bola de cristal para saber como estão todas as ovelhinhas, onde elas estão, o que é que elas estão passando. Então, primeira coisa, tem que participar, tem que falar, tem que pegar o telefone, tem que ligar para o pastor, estou passando mal, estou precisando de oração, estou precisando disso, de visita, tem que falar também. Então, quando a gente não faz isso, nós estamos dizendo assim, a vida cristã pouco me importa. E eu digo mais uma vez, isso é ciência. Nós somos seres espirituais, emocionais e físicos. Essas três esferas, se elas não estiverem bem, vai te dar algum problema. Se você não cuidar da tua parte espiritual, você vai ter algum problema no teu futuro, ou já hoje em diante. Se você não cuidar do teu emocional, da mesma forma, e o físico também. Então, se essas três coisas estiverem equilibradas, você vai ter uma vida mais saudável, mais alegre, mais feliz e por aí vai. Vamos voltar ao texto, que já falei demais, estamos no Café Teológico aqui. E agradeço muito a todos que estão aí também. A Dailane Max está dizendo bom dia também. Muito obrigado a todos que estão aí. Vamos seguindo, estamos em Hebreus capítulos 10, versículos 26 agora. O texto segue dizendo assim: pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. A verdade no texto bíblico, ela sempre se refere a uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O autor aos Hebreus diz assim, se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, já que temos Jesus, vamos pecar que Jesus perdoa. Isso é pecar de propósito. Isso é como a gente chama, fazer da graça de Deus, a graça barata. Vamos pecar que eu pequei, peço perdão e tem perdão. A gente sabe que Cristo perdoa sempre, mas não brinque com a graça de Deus. Uma vez que conhecemos a verdade, também evitem o pecado, porque é Cristo que vai na frente, luta por nós e em nós contra o pecado. Por isso, não pequem de propósito. Tá bem? 27. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então, se você peca de propósito, aqui o versículo 27 é a mais pura lei. Está dizendo assim, pode ficar com medo se você peca de propósito e não está nem aí para Cristo Jesus, não está nem aí para o sacrifício dele. Se você conhece Jesus, você também tenta viver conforme a sua vontade. Pelo contrário, resta-nos apenas o medo que acontecerá. Que medo é esse? Medo do julgamento, do fogo violento, que destruirá os que são contra Deus. Quem são contra Deus? As pessoas que pecam. Outra coisa, que rejeitam a graça de Deus. Isso é muito sério. O texto vai seguir falando e acredito que vai até o final. Até o final do capítulo 10. Rejeitar a graça de Deus é você saber que tem perdão, Jesus morreu por ti na cruz, está ótimo, isso é tudo que nós precisamos. Agora, muitas pessoas pecam de propósito e estão nem aí, nem para a confissão e a absolvição que acontece, e muito menos para Cristo. Então a gente precisa cuidar também com respeito a isso. Nós estamos debaixo da graça de Deus, isso é maravilhoso. Cristo morreu por nós, temos perdão. Uma vez que cremos em Cristo, toda vez que nós pecamos, seja
em pensamentos, palavras, ações e omissões, nós temos perdão. Agora, não peque de propósito. Não brinque com a graça de Deus. Vamos ao versículo 28. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. O versículo 28 é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 6, e também Deuteronômio 19, 15. O que era a lei lá do Antigo Testamento? Uma pessoa que pecava contra a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, ela, se for julgada depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas que também testemunharam contra essa pessoa, o que ia acontecer? Vai acontecer que essa pessoa vai ser condenada pela lei de Moisés, ele está dizendo aqui. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus? Olha o que está em jogo aqui. Desprezar o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que o purificou. O que está em jogo aqui é o que Deus fez em Cristo. Pecar de propósito é, em si, rejeitar também a graça de Deus. Quando nós sabemos que temos perdão para todos os nossos pecados, que nós temos Jesus, agora eu procuro viver uma vida que agrada a Deus, porque eu tive perdão e salvação. Mas mesmo nessa ânsia de querer fazer a vontade, o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse faço. Aí ele diz, o apóstolo Paulo diz assim: maldito homem que sou, quem me livrará do peso dessa desgraça, enfim. E aí ele chega à conclusão: graças a Deus que temos Jesus. Então toda vez que nós pecamos, mesmo que talvez você não saiba que pecou, que a tua consciência nem apita com peso de consciência, você precisa fazer o seguinte: correr para Cristo, confessar teus pecados, e uma vez que Jesus perdoa, você tem uma nova chance de fazer e dar o seu melhor na vida diária. E assim você vai vivendo, até chegar o dia da partida. E outra coisa, agora tem muitas pessoas que não estão nem aí para Cristo, e aí fazem o quê? Estão negando ao próprio Cristo em palavras e ações. E isso também entra nessa classificação de pecar de propósito. O versículo 29 segue: o que vai acontecer dos que desprezam o Filho de Deus? Eu digo, desprezar o Filho de Deus é o caminho para a condenação. Tem perdão para todo e qualquer pecado. Agora, desprezar o Filho de Deus, não tem mais o que dizer. Você desprezou a graça que estava ao seu dispor. Já usei essa comparação aqui e vou repeti-la. É a seguinte: imagine que você está afogando. Você está no oceano, caiu dentro do mar e você está afogando. E vem alguém e te joga um bote. E você não agarra esse bote. Você não pega ele. Você não pega para se salvar. Você fica se batendo, querendo nadar até chegar a um local seguro. Isso, a consequência é morte, vai morrer, porque ele rejeitou a salvação que chegou até ele através desse bote. Então, meus queridos, é assim, a salvação é nos dada gratuitamente em Cristo Jesus, mas há muitas pessoas que rejeitam essa graça que chega até nós. Rejeitam e vão rejeitando e vão deixando para depois, e aí quando vê já era, já pereceram. Então não deixe para amanhã, por isso que a Bíblia sempre diz: hoje é o dia da salvação, não é amanhã, é hoje. Seguindo no versículo 29, o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer.
Insultar o Espírito de Deus está atrelado com a rejeição da graça de Deus. Por quê? Jesus Cristo pagou o preço na cruz, morreu por nós. Vamos lembrar isso mais uma vez na próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa. Jesus morreu por nós. O que isso nos tem a ver? Que temos salvação. Ele pagou o preço do nosso resgate. Agora, o que o Espírito Santo faz? Como é que ele entra aqui? O Espírito Santo, ele está e é a terceira pessoa da Trindade que está 24 horas. É o Deus que está nos bastidores, eu sempre digo. Talvez pouco falamos nele, mas ele trabalha incansavelmente para nos manter na graça, apontar para Jesus e mostrar que é nele que tem salvação. Então, é insultar contra o Espírito Santo quem rejeita a obra da salvação, porque ele está sempre trabalhando a nosso favor. Ele está nesta palavra que eu estou pregando a vocês. E ele está fazendo com que ela possa ficar guardada no coração de vocês, e que ela frutifique e produza os seus respectivos frutos. Ela está através da rádio aqui. Ele, na verdade, o Espírito Santo está através da rádio fazendo com que essa palavra, onde quer que esteja chegando, possa também atingir corações e mentes. O Espírito Santo está por trás de uma palavra que nós semeamos lá na rede social, no WhatsApp, no Face, em qualquer lugar. Ele trabalha ali, por trás. Então, ele é o nosso, podemos chamar o Deus missionário, que está também trabalhando para que Jesus seja ouvido e nele crido. Versículo 30. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. O texto que ele está dizendo é uma citação de Deuteronômio, capítulos 32, versículos 35 e 36, onde diz assim que Deus é que se vinga. Ele vai acertar as contas com as pessoas. Com quem? Quem rejeitou a graça de Deus, quem rejeitou a Jesus. E ainda diz mais, e quem também diz: o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, olha que texto pesado. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O Deus vivo, ele, em sua lei, ele chama-nos a atenção para que voltemos a ele, vejamos o nosso estado de pecadores, corramos para a graça que ele já preparou, nos apoiemos em Cristo, confessemos nossos pecados e façamos o seguinte: tenhamos perdão. Agora, quando uma pessoa rejeita isso, tudo que eu falei, ela cai nas mãos do Deus vivo. E esse texto, ele já é pesado por si só, não preciso nem eu falar muito. Está dizendo o seguinte: quem rejeita Jesus Cristo, esse vai receber a condenação, o castigo de Deus. Porque aquilo que eu disse, ele jogou o bote, ele te deu tudo para você salvar, agora você está rejeitando? Por quê? Então, não tem outra consequência a não ser a punição. Esse é o que a Bíblia diz. Porque Deus já deu tudo, por que rejeitar? Versículo 32. Lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. O que eles passaram? A igreja, a quem ele escreve no primeiro momento, passou por lutas, passou por tribulações, e muitas delas porque muitos deles, na verdade, passaram por tribulação porque eram cristãos e foram perseguidos. E é isso que ele está dizendo aqui. Lembre o que aconteceu naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. O que é isso? Depois que eles conheceram a graça de Deus, a Jesus, que também é chamado da luz do mundo, vocês sofreram muitas coisas. O que? Foram perseguidos, porque eles eram cristãos, estavam crendo. Naquele momento era chamado de uma nova seita que estava surgindo. Eles foram perseguidos, muitos até mortos,
mas eles não foram vencidos, ou seja, quem lutou por eles foi o próprio Deus. Ele segue dizendo no versículo 35, alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões também estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Tudo aquilo que sofreram. Versículo 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa melhor que dura para sempre. Eles possuíam o quê? A salvação. Eles possuíam algo que ninguém podia tirar deles. Podiam ser maltratados, podiam ser saqueados, podiam ser até mortos, mas eles possuíam a salvação. Por isso que eles aguentaram com alegria o sofrimento. Portanto, aqui de novo, um texto bonito. Não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Que coragem é essa? Não é coragem de sair fazendo coisas com irresponsabilidade. Isso é doidice, isso é aventura. Coragem é você encarar a realidade dentro daquilo que é cabível. Isso é coragem. Coragem de encarar os tempos difíceis, encarar a perseguição, não querendo sair lutando com todo mundo, brigando, mas é você fazendo a tua parte da melhor forma possível. Versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Outro dom que o Espírito Santo nos dá é paciência. Então peça a Ele se você não tem. Aguentar o sofrimento, paciência para suportar as aflições das mais diversas, paciência até mesmo para continuar firme em Jesus, por mais que as circunstâncias são adversas. Versículo 37, pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo e um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. De novo, se você está com a Bíblia aberta aí, vai perceber que tem uma citação, porque o texto está recuado, o versículo 37 e 36, citação lá de Isaías, capítulos 26 e também o capítulo 20, ou melhor, capítulo 26, versículo 20, e Abacuque, lá no Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 3 a 4. O que diz o texto? Um pouco mais de tempo e um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. E ele não vai demorar, referindo-se à segunda vinda de Jesus. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Olha que o texto, de novo, um texto profundo, né? Não abandone a graça de Deus, não abandone Jesus. Leia a palavra, estude-a, frequente a igreja, participe dos cultos, mesmo que de forma online, tire tempo para isso, crie disciplina, senta, ouça de uma ou de outra forma, porque temos aqui o texto dizendo assim, um pouco mais de tempo e um pouco mesmo. Virá Jesus. Ele não vai demorar. Eu sempre digo que cada dia que nós vivemos é um dia mais próximo da vinda de Jesus. E todos aqueles que eu aceito, Ele aceita, é Deus que nos aceita, assim como somos, terão fé e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, de novo, está naquilo no contexto, abandonar a Cristo, Deus não ficará contente. E aí entra aquele texto que diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele texto ainda me faz lembrar o que Jesus disse. Ele diz assim, vocês têm medo dos seres humanos? Não precisam ter. Vocês deveriam ter medo de Deus. Os seres humanos podem fazer o quê? Matar simplesmente o corpo. Agora Deus é capaz de lançar o corpo e a alma ao inferno, diz Jesus. Então tenham medo de Deus. O que Jesus diz está atrelado com isso aqui que nós estamos falando. Quando você rejeita a salvação que Deus já preparou em Cristo Jesus, não tem escapatória a não ser a sua lei. E a lei de Deus, ela vem para condenar, porque não há ninguém que faça o bem.
Então, é isso que está ali, não rejeite. O texto, o versículo 39, para encerrar o capítulo, é: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Pega esse versículo e cola lá no teu status do WhatsApp. Que tal? Que bonito o versículo, ó. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Você é um desses? Eu espero que sim. Que você também não volte atrás. Fica com Jesus. Guarde em seu coração essa confissão da fé e esperança. Lembre isso. O que Deus fez por você. Alimente essa fé que foi plantada no dia do seu batismo. Alimente com a palavra, com a Santa Ceia, quando tiver a oportunidade de participar. Alimente isso. Frequente, porque nós vemos que os dias estão se aproximando da segunda vinda de Jesus. E quando Ele vier, Ele possa te encontrar com fé, porque você não voltou atrás, e assim ser salvo. Amém. Acredito que não tenho mais nada a dizer a partir de agora, porque o capítulo encerra com esta maravilha. Guarda firme a confissão da esperança. Tenha fé. Não volte atrás, que você será salvo. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, compartilhe. Mais pessoas precisam conhecer também essa boa nova. Mais pessoas precisam também aprender um pouco mais da graça de Deus e não rejeitá-la. Não achar que a palavra de Deus, a sua graça é algo trivial. Ela é essencial. Precisamos estudar, estudar e estudar, crescer na graça do Senhor. Eu fico por aqui, agradecendo muito que você também ficou até esse momento, e agradeço muito também que você sempre está. Há muitas pessoas que estão todos os sábados conosco. É bom saber que vocês estão aqui por esta live. Compartilhe se você que está me assistindo no YouTube ou Instagram. Muito obrigado também. Estes vão assistir depois, porque o vídeo será postado no início da semana que vem. Então agradeço muito a sua audiência, a sua parceria. Você que está pela Web Rádio Pense Nisso, continue conosco, que é a nossa programação musical, também com a programação do final de semana, uma programação bem bacana. E você que está me vendo, assistindo, se não baixou o aplicativo da Web Rádio Pense Nisso, vai lá na loja de aplicativos, Google Play, procure lá Pense Nisso. É um dos primeiros que aparece lá no Google Play. Este você baixa e ouça 24 horas a nossa Web Rádio Pense Nisso, que já está chegando a 17 mil ouvintes. Já vamos agora no dia 10 de abril alcançar talvez 18 mil ouvintes e ainda mais. Vamos completar um ano de Web Rádio. Deus te abençoe. Também vocês que estão pela Web Rádio, quero ainda cumprimentar a Reginaldo e o Rodolfo, que sempre estão conosco lá na Florida. Deus abençoe através da rádio e tantos outros. Deus abençoe ricamente. Bom final de semana a todos e sábado que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um estudo na palavra do Senhor. Grande abraço e fiquem na paz do Senhor.